Em muitas oportunidades, desde a igreja primitiva, muitos santos, muitos teólogos aceitaram e de maneira tranquila tinham condições de entender que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, devido a uma graça especial, pois ela conceberia o Filho de Deus. Né? Muitos santos cantaram poemas em relação a isso, né? Muita gente colaborou nesse tipo de discussão. Enfim, no decorrer dos séculos, como a gente já viu no bloco anterior, festas já foram proclamadas à Imaculada Conceição, antes ainda do dogma ter sido solenemente proclamado pelo Papa no ano de 1854, orações já indulgenciadas por papas, enfim, muita coisa aconteceu. Porém, a partir do período conhecido como escolástica, século XII, século XIII, algumas pessoas começaram a dizer, olha, se a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo é universal, por todas as pessoas precisam ser redimidas por Cristo, como Nossa Senhora, antes ainda de Jesus Cristo, pôde ser concebida sem o pecado original, se a redenção ainda não tinha acontecido? Olha, se a redenção aconteceu de maneira e para Nossa Senhora de outra, então não pode ser válido que Jesus fez essa redenção universal. Então começou a haver um certo problema nesse tipo de discussão, nesse tema. São Tomás de Aquino teve 2 etapas, como a gente já explicou no bloco anterior, também colaborando com isso, mas essa discussão ficou muito presente na escolástica. Beato Duns Scoto, esse franciscano nascido na Escócia, que foi professor, por exemplo, na Universidade de Paris, fez carreira também em Oxford, um grande santo da igreja, um grande teólogo, um grande filósofo da igreja. Ele fez uma colaboração interessantíssima para resolver esse tipo de discussão. E eu queria que o Padre Guido explicasse, então, agora, qual foi a colaboração de Duns Scoto, né, para amenizar aquelas pessoas que tinham dificuldade de entender que Nossa Senhora realmente foi concebida sem o pecado original. Padre Guido? Perfeito. Ele, respeitando plenamente o texto de Tomás de Aquino, ele apresentou não só uma teoria, mas que depois se tornou exatamente o caminho oficial da Igreja. Isto é, Deus é bondade infinita, a tal ponto que mesmo que a humanidade não tivesse pecado, a humanidade feita à imagem e semelhança divina, não tivesse pecado, ele, Deus, teria enviado um dia o seu Filho para completar a obra da criação. Portanto, teria completado esta obra não somente como nós hoje adoramos diante da cruz, do mistério da cruz, devido ao pecado, mas também através da instituição do sacramento da Eucaristia, entendido como um benefício total de amor da parte de Deus para com a pessoa humana feita à sua imagem e semelhança. O problema era em Maria. Estamos aqui agora. Como é que se resolve o caso de Maria? A respeito de Nossa Senhora, Duns Scotus apresentou e defendeu o tema chamado da redenção preventiva. Redenção preventiva foi esse argumento que ele apresentou. Padre, o que significa? Isto é, um benefício, um privilégio concedido por Deus à sua mãe, né, de ser concebida sem pecado. Isto não estaria estragando absolutamente a redenção operada, que é dogma de fé por Deus, mas numa maneira, não digo só como exceção, claro que foi o único caso, mas como um grande privilégio pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. São Tomás de Aquino chegou à mesma definição tendo em vista os merecimentos de Jesus, alcançados através da sua imolação. Duns Scoto, ele chega não somente a ter em vista esta visão, mas olha, Deus fez isso, declara isso com toda a sua autoridade, como um gesto não simbólico, mas concreto, de um amor total, de um poder total, da grande inteligência divina que supera todas as nossas possibilidades humanas. Deus podia fazê-lo, Deus o fez. Interessantíssimo, porque com esse argumento da redenção preventiva, Duns Scoto vai dizer que essa mesma redenção que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade alcançou a Virgem Maria, porém, de forma preventiva.
Ele chega a dizer, né, Padre Guido, que a obra-prima da redenção de Cristo é justamente a Virgem Maria. Perfeito. Né? Como expressão do amor, e Duns Scoto sublinha esta frase de sua autoria: o amor supera o conhecimento e é capaz de perceber cada vez mais o mesmo pensamento, mas é sempre o amor de Deus que pode fazer isso. Por isso ele, digamos assim, identifica a Nossa Senhora concebida sem pecado como a mais alta e mais nobre expressão do pensamento de Deus, que é um pensamento de amor. Olha, por isso que Duns Scoto, ele é retratado em muitas imagens ao lado, aliás, a gente tem uma imagem para mostrar e põe pra gente, diretor, ao lado justamente da Virgem Imaculada Conceição. Pois ele deu essa colaboração muito antes do dogma ser proclamado. Tá aí, ó, Beato Duns Scoto, franciscano, esse grande franciscano escocês, sendo retratado ao lado da Virgem Imaculada Conceição, pois ele deu esse tipo de colaboração da chamada redenção preventiva, desse argumento, que ele tem um poder lógico muito grande. E a partir desse poder lógico, todos acataram, e isso inclusive foi o apoio para que o Papa Pio IX proclamasse o dogma da Imaculada Conceição. Olha, de que maneira isso tinha um peso muito lógico, né, Padre Guido? Aliás, o Padre Guido já deu dicas disso no meio da sua explicação aqui. Sim. Porque como poderia, né, a partir do argumento da redenção preventiva, como poderia a Virgem Maria, que iria conceber o Filho de Deus, né, como que ela pôde, em algum momento, estar sobre o jugo, sobre a ação do demônio? Através do pecado, seria. Não pode? Não tem lógica. Né? Como é que Deus permitiria que alguém, o Filho de Deus, o perfeito, a maior perfeição encarnada, né, no seio de uma virgem, né, ou de uma mulher, como é que ele poderia ter alguma imperfeição relacionada a esse pecado? Na verdade, em outras palavras, é aquela explicação que o senhor colocou em relação ao texto de Jó, né, Padre Guido? Exato. Jó fala, né? Pode o puro chegar do impuro? Jamais. É uma expressão muito profunda. É mais ainda do ponto de vista teológico, que explica Diácono Elis, ele que também outro dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria está tão profundamente unida ao seu Filho Jesus que não pode, nem por brincadeira, sentir-se diferente na dignidade espiritual. Por isso, a santidade total de Nossa Senhora. É aqui que nós entendemos a linguagem do saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX, quando no dia 8 de dezembro do ano 1854, definiu esta grande verdade de fé. As palavras que ele pronunciou, tirado do documento oficial de Inefáveis Deus, Deus inefável, né? É uma bula, né, Padre Guido? Quando acontece isso, é uma bula. Declaramos e pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina é revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente crida por todos os fiéis. Dá para afirmar, Padre Guido, com essa declaração solene do Papa Pio IX, que ele aceitou totalmente o argumento da redenção preventiva de Duns Scoto? Não dá dúvida. Aceitou plenamente. E mais um pormenor, Diácono Eric, porém. Estamos no ano 1854. Exato. Na história, nesta caminhada para chegar à definição do dogma, não estamos mais na época da patrística, nem na Idade Média, nem em documentos de gente extraordinária como Tomás de Aquino ou Duns Scoto. Mas esta vez estamos numa humilde rua da cidade, né, de Paris, no ano 1830, Padre Guido? 1830,
24 anos antes que o Papa proclamasse esta verdade de fé, quando Nossa Senhora, aparecendo a uma jovem noviça, hoje Santa Catarina Labouré, manda coniar uma medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa. Nossa Senhora, com as mãos abertas, pronta a doar tantas graças, e fez questão, Nossa Senhora, que fosse colocado ao redor da sua imagem uma famosa frase que todos nós conhecemos, né? Estamos na França, o Marie, com sué sem péché, preguei por nous que a vous recorrer à vus. Isto é, em português, o Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, a própria Virgem Maria, antes do dogma ainda ter sido proclamado, ditou esse texto para a medalha. Quer dizer, as coisas estavam se encaminhando, né, Padre Guido? Exato, se encaixaram muito bem um com o outro. E ainda não terminou, né, Diácono Eric? 4 anos depois da proclamação do dogma, teve um episódio parecido? Exato, agora estamos sempre na França, bem-aventurada a França, que tem esses privilégios marianos. 4 anos depois, no ano 1858, Nossa Senhora apareceu 18 vezes a uma menina que também hoje ela é santa, né? Bernadette Soubirous. E aconteciam curas, milagres, para a presença do povo que aumentava cada vez mais. E o padre daquela cidade, Diácono Eric, bastante cético, queria de qualquer maneira saber quem era esta mulher. Chegou até um dia a dar o aspersório para Bernadette Soubirous passar um pouco de água benta em Nossa Senhora, né? Finalmente, depois de muita insistência, é a mesma Santa Bernadette Soubirous que escreveu tudo isso. Um dia Nossa Senhora juntou as mãos, olhou para o alto, esboçou um sorriso e disse para a menina: vai na casa do vigário, bate na porta e diga-lhe logo: Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. A menina, que me desculpe porque é uma grande santa, era um pouquinho curta de memória. Ela foi repetindo, né? Foi, saiu da gruta repetindo a voz alta: Je suis l'Immaculée, passou no meio do povo, gritando: Je suis l'Immaculée Conceição, Je suis l'Immaculée, até que chegou na casa do vigário e soltou esta frase. O padre ficou sem jeito porque logo perguntou para a menina: mas você sabe o que está dizendo? A menina nunca tinha ouvido aquelas palavras, só que o padre sabia muito bem que o Papa Pio IX, 4 anos antes, havia proclamado esta grande verdade de fé. Muito bonito isso, muito bonito. A construção, né, de como nos séculos, né, se percorreu para construir esse dogma é maravilhoso. A gente fez aqui um resumo. E mesmo após a proclamação, como esse caso, né, que o Padre Guido acabou de contar, o famosíssimo caso da Nossa Senhora de Lourdes, né, 4 anos apenas depois, a confirmação, vamos dizer assim, da própria Virgem Maria. Quando foi perguntado quem a senhora é, ela disse: eu sou Imaculada Conceição, né?